Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste dia para fazermos a continuação da leitura do livro Proto-Evangelho de Tiago, que está no Apócrifo, volume 1, tá? Sempre eu gosto de mostrar o livro nos vídeos. E hoje nós vamos continuar a leitura no capítulo 21, na página 528. Vamos fazer um pequeno resumo para que a gente venha entender a leitura que vai ser feita hoje, tá bom? Nós vimos nos capítulos anteriores que Maria teve o neném, teve Yahushua na gruta, numa caverna. Nós vimos isso, né? Por quê? Porque eles estavam a caminho de um censo, ela mais José e os filhos de José, porque ele estava levando sua família para fazer o censo. E então, quando chegou numa certa parte do caminho, Maria sente as dores de parto. E ali ela pede para parar ali, descer, e que ela vai dar à luz. A única coisa que José avistou foi uma caverna. Ele não tinha outra solução. O que ele pensou? Vou deixar Maria aqui com os meus filhos cuidando dela, enquanto eu vou atrás de uma parteira hebreia. Não poderia ser qualquer parteira, meus queridos. Teria que ser uma parteira hebreia. Vocês lembram que Maria, quando nasceu, somente as meninas, somente as donzelas hebreias poderiam ficar com Maria. Então, o que aconteceu? José vai atrás de uma parteira hebreia e deixa Maria nessa caverna. Os filhos de José ficaram com ela, cuidando dela, certo? Mas José vai a caminho atrás de uma parteira. Só que no caminho acontece algo impressionante. Nunca visto em nenhum momento, em nenhum dia na vida de José, e eu acredito que nenhum de nós nunca vimos isso. Tem uma passagem na Bíblia onde Josué ora e o sol para. Ali o tempo parou também, né? E a mesma coisa aconteceu com José. José, no momento que está a caminho, ele percebe que ali mesmo, no caminho ele para. Ele fica paralisado, mas ele consegue ver o que aconteceu ao redor dele. Pessoas que ficaram também paralisadas, pessoas que estavam fazendo alguma atividade, pessoas que estavam ali almoçando, lanchando, bebendo, no momento que pegou o prato com a colher que levou para a boca ali, parou. No momento que parou tudo, não deu tempo da colher ir para a boca, ou seja, ficaram todos parados. As aves pararam no céu, ele olhava para cima, estava tudo parado, tudo parado. E de repente ele vê uma mulher descendo da montanha, e essa mulher veio já sabendo, que a gente se pergunta como é que ela ficou sabendo, né? Provavelmente o pai tocou nela, né? Para que ela viesse saber que havia uma pessoa, uma mulher dando à luz dentro de uma caverna. Mas quando ela chega, ela tem essa conversa com José, pergunta se José é de Israel, perguntou quem era a donzela que estava, porque José disse que ela era a esposa dele, né? E aí ela faz uma pergunta, ela é sua esposa ou é sua mulher? Bem ali deixando claro que esposa não era no sentido mulher, como a gente conhece hoje, mulher, marido, né? E sim que era uma pessoa que estava sob a guarda dele, sob a proteção dele, de José. E ali naquele momento, ela não se convenceu de que era uma virgem que estava dando à luz. E ele disse, então vamos lá, vamos conferir. E aí ela foi. Quando chegou lá, para a surpresa desta mulher e de José, estava em cima dessa caverna uma nuvem muito luminosa que cobria essa caverna. De repente essa nuvem sai e aparece um brilho muito forte de dentro da caverna, ao ponto de que tanto José como a mulher não conseguia nem olhar para dentro, de tão forte que era a luz. Mas de repente essa luz começou a diminuir. E aí o que eles avistaram? Maria amamentando o seu bebê, ou seja, ela tinha dado à luz sozinha. Mas os filhos dele ficaram com Maria, ficaram cuidando dela. Provavelmente
aqui nessa leitura nós não vimos isso, que os filhos de José ficaram dentro da caverna. Eu creio que eles ficaram cuidando dela sim, protegendo ela, mas do lado de fora da caverna, porque ela começou a dar luz e eles não poderiam ficar lá, eram homens. Então o que aconteceu? Ela ficou lá dentro e teve a luz, provavelmente com a ajuda de um anjo, né? Então, acredito eu, porque quando ela estava no templo, também era um anjo que alimentava Maria. O que aconteceu? Ela deu a luz sem precisar de uma parteira. Aconteceu o quê? Apareceu mais uma parteira chamada Salomé, aonde ela não acreditou que foi uma virgem que deu à luz a uma criança. Ela não acreditou. Para ela acreditar, precisava ela colocar a mão dela nas partes íntimas de Maria, para se certificar que foi Maria que teve a criança. E ela se certificaria como? Porque toda mulher que tem o seu bebê num parto normal, ela fica sangrando. Então o que aconteceu? Quando Salomé leva a sua mão para as partes íntimas de Maria, a mão de Salomé fica carbonizada e ela dá um grito. Aí ela caiu a ficha de Salomé, que ela estava diante do Rei dos Reis. E ali ela faz uma oração, se colocando diante de Iarro, dizendo para Iarro: Pai, em nome do que eu faço para os pobres e que recebo de ti o meu salário, me cura. E ele curou. O anjo veio e disse: Salomé, Salomé, Iarro te escutou. Toma o menino nas tuas mãos e tu ficarás curada. E foi o que aconteceu. Ali Salomé ficou deslumbrada, mas aí o anjo alertou: não conte para ninguém, não fale o que você viu até o menino chegar em Jerusalém. Não conte para ninguém. Tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos continuar a leitura no capítulo 21 para ver o que foi que aconteceu depois desse nascimento, depois desse deslumbre todo, dessa visão que tiveram. Vamos ver o que foi que aconteceu no capítulo 21. E José dispôs-se a partir para a Judeia. Por essa ocasião, sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram uns magos dizendo... Olha só, Salomé não falou nada, mas os magos já sabiam por quê. O que a Bíblia diz para nós? Que os magos... Outra coisa que eu vou dizer para vocês. A gente aprendeu aí nos templos religiosos, né? Que a gente só era mais era ouvinte do que leitor da palavra. A gente se limitava só em ouvir. Quantas vezes a gente ouviu dizer que eram 3 magos? Quantas vezes você ouviu dizer que eram 3 magos? Agora, se você for ler na palavra, você vai ver que em nenhum momento fala em 3 magos. Fala magos. Os magos, mas não diz quantos. Entendeu? Agora, eles ensinam que são 3 magos, por quê? Porque foram 3 presentes que levaram para Yahushua. Aí eles disseram que eram 3 magos, mas na verdade, quando se trata de 3 presentes, foi porque eles quiseram dizer na palavra que foram 3 tipos de presentes que Yahushua, no seu nascimento, ganhou desses magos. Foram 3 tipos de presentes. Quais foram? O ouro, o incenso e a mirra. Só por conta dessas 3 coisas, dessas 3 espécies de presente, as pessoas ensinaram, os líderes religiosos ensinaram que são 3 magos, mas na leitura da palavra você não vê 3 magos, você vê magos. Vou começar de novo a leitura para a gente não perder o foco. E José dispôs-se a partir para a Judeia. Por essa ocasião, sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram uns magos dizendo: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viu? Eles estavam perguntando aonde é que tinha nascido o rei dos judeus. Vejam que condiz com a palavra o que está escrito aqui. A Bíblia fala que os magos viram essa estrela no Oriente e elas vieram conduzindo eles até esta caverna. E
E isso está na Bíblia. Condiz com a palavra, não condiz? Aqui também no apócrifo está relatando. Combinou com a palavra. Continuando. Herodes, ao ouvir isto, perturbou-se. Enviou seus emissários aos magos e convocou os príncipes e os sacerdotes, fazendo-lhes esta pergunta: o que está escrito em relação ao Messias? Aonde ele vai nascer? E os magos responderam: em Belém da Judeia, segundo rezam o quê? Olha onde eu estou lendo, apócrifo. E olha o que vai dizer: segundo rezam as Escrituras. Com isto, despachou-os e interrogou-os os magos com estas palavras: qual o sinal que vistes em relação ao nascimento desse rei? Responderam-lhes os magos: vimos um astro muito grande que brilhava entre as demais estrelas e as eclipsava, fazendo-as desaparecer. Nisto soubemos que a Israel havia nascido um rei e viemos com a intenção de adorá-lo. Vejam que até aqui nessa leitura não fala quantos magos eram. Na leitura da palavra também não diz. Só fala em magos, não diz a quantidade. Então replicou Herodes: ide e buscai-o, para que também possa eu adorá-lo. Olha aí, Satanás, peçonhento, né? Por trás dessas falas de Herodes. Prestem bem atenção. Continuando. Naquele instante, aquela estrela que haviam visto no Oriente voltou novamente a guiá-los até que chegaram aonde? A caverna. E pousou sobre a entrada dela. Vieram então os magos a ter com o menino e sua mãe Maria e tiraram oferendas de seus cofres. O que eram essas oferendas? O ouro, o incenso e a mirra. 3 tipos de presentes. Não diz isso na palavra? Não está escrito nas Escrituras? Está combinando, não está? Então, até aqui, nós não estamos no caminho errado com essa leitura desse livro. Vamos continuar. Mas avisados por um anjo para que não entrassem na Judéia, voltaram às suas terras por outro caminho. Ou seja, os anjos foram lá, alertaram os magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Por quê? Porque Herodes estava esperando a resposta. Mas para que eles não viessem e fossem pressionados a responder para Herodes, o anjo foi e disse para eles irem por outro caminho. Capítulo 22. Ao dar-se conta Herodes de que havia sido enganado pelos magos, encolerizou-se e enviou seus sicários, dando-lhes a missão de assassinar a todos os meninos de menos de 2 anos. Que maldade, né, meus queridos? Vocês imaginam essa cena? Quando a gente assiste aqueles filmes, mesmo sabendo que muita coisa que passa naqueles filmes que a gente assiste, nas redes televisivas, tem muita coisa ali que é ficção, tem muita coisa ali que é acrescentado, tem muita coisa ali que é exagero, tá? Mas isso aqui é fato, e quando a gente vê essa cena, mesmo que seja em filmes, dói na nossa alma. Imaginar crianças sendo machucadas, crianças sendo mortas, crianças indefesas, crianças inocentes, sabe? Dói na nossa alma. Mas aconteceu. Tudo porque Herodes queria matar o Messias, queria matar o Rei dos Reis. Por quê? Porque ele não queria dar o lugar dele para um rei. Ele se intitulava o único rei, o todo-poderoso. Mas quando ele soube que tinha nascido o Rei dos Reis, ele ficou com muita raiva. Por isso que ele enganou os magos. Mas o anjo do Pai, o anjo de Yahweh, estava ali todo momento alertando de todas as formas. Desde o tempo de Maria, o anjo está mostrando o caminho do Pai.
tudo que o pai providencia. Continuando. E quando chegou até Maria a notícia da matança das crianças, encheu-se de temor e, envolvendo seu filho em fraldas, colocou numa manjedoura. E quando Isabel inteirou-se de que também buscavam a seu filho João, pegou-o e levou a uma montanha, e pôs-se a ver onde o haveria de esconder. Mas não havia um lugar bom para isso. Vejam, essa Isabel é aquela parenta que Maria foi lá visitar ela quando estava grávida. Todas as duas estavam grávidas, e quando Maria chegou lá, o bebê que estava no ventre de Isabel pulou de alegria, saltou de alegria, sabe? Acredito eu que ali ele batia com o pezinho e tudo, porque ele estava alegre. Por quê? Porque o Salvador estava ali, chegando na casa dele, na presença dele. Olha a conexão desses dois bebês. Tem alguma coisa, não tem, meus amigos, meus irmãos? Tem sim, eu sinto isso. Eu sinto isso. Quando é provisão do Pai, quando é providência do Pai, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, continuando. Aí Isabel vai para a montanha. Por quê? Porque ela sabe que o bebê dela também vai morrer, né? Porque ele também tem menos de 2 anos. Ele nasceu no mesmo período que Yahushua. Herodes queria matar as crianças com menos de 2 anos. Esse João, filho de Isabel, é o João Batista. É aquele que veio para preparar o caminho para Yahushua, que veio batizar nas águas. Ele veio predestinado para isso. Entende? E aí, Isabel preservou a vida dele. Acredito eu que ali foi o pai já usando, colocando no coração dela tudo o que ela deveria fazer. Olha isso. Isabel faz uma oração sofrida, muito linda, mas sofrida, né? Onde ela diz assim: ô montanha de Iarro, recebe em teu seio a mãe com seu filho, pois que não podia subir mais alto. E nesse instante abriu a montanha suas entranhas para recebê-los. Acompanhou-os uma grande luz, pois estava com eles um anjo de Iarro para guardá-los. Como a gente está vendo aqui na leitura, e sempre que fazemos a leitura da palavra, a gente percebe que o Pai, ele nunca desampara os seus filhos. Vejam que sempre tem um anjo acompanhando, ajudando, mostrando o caminho certo. Você já imaginou um anjo aí do teu lado, te ajudando, te mostrando o caminho certo, te alertando, te dando livramento? Você já pensou nisso? Capítulo 23. Mas Herodes prosseguia na busca de João e enviou seus emissários a Zacarias para que lhe dissessem. Zacarias é o pai de João Batista, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Herodes enviou seus emissários a Zacarias para que lhe dissessem: aonde escondeste teu filho? Mas ele respondeu desta maneira: eu me ocupo do serviço de Iarro e me encontro sempre no templo. Não sei aonde está o meu filho. Os emissários, e ele estava falando a verdade. Por quê? Porque Isabel não falou para ele para onde ela ia. Simplesmente Isabel pegou o seu filho, João Batista, e foi para as montanhas. E lá o pai providenciou tudo para que cuidassem deles, para que eles estivessem seguros. Os emissários informaram a Herodes tudo o que se passara, e ele encolerizou-se muito, dizendo consigo mesmo: deve ser seu filho que vai reinar em Israel. E enviou. Vocês estão percebendo? Herodes estava achando que quem ia ser o rei era João Batista. Entendeu? Ele ainda não sabia da existência de Yahushua. Ele pensava que era João Batista. Deve ser seu filho que vai reinar em Israel. E enviou um outro recado dizendo-lhe: diga-nos a verdade sobre onde está teu filho,
porque do contrário, bem sabes que teu sangue está sob minhas mãos. Entendeu? Mas Zacarias respondeu: serei mártir de Iarro. Ante atreveres a derramar meu sangue, porque minha alma será recolhida por Iarro, ao ser cegada uma vida inocente no vestíbulo do santuário. Olha o que Zacarias falou aqui. Vou repetir, tá? Ante atreveres a derramar meu sangue, porque minha alma será recolhida por Iarro, ou seja, ele tinha a certeza, a plena certeza de que morrendo por amor a Iarro, na verdade, fazendo a vontade do Pai, ele sabe que morrendo dessa forma, ele estaria morrendo inocente, era uma vida inocente. Ele estava consciente, ele estava convicto. Mate-me, pode matar. Continuando. E ao romper da aurora, foi assassinado Zacarias, sem que os filhos de Israel se dessem conta desse crime. Capítulo 24. Meus amados, eu vou continuar a leitura porque faltam 2 capítulos para terminar essa história. E para que a gente não perca o foco, eu vou terminar a leitura e terminar este livro ainda nesse vídeo, tá bom? Capítulo 24. E os sacerdotes se reuniram à hora da saudação, mas Zacarias não saiu ao seu encontro como de costume para abençoá-los. E se puseram a esperá-lo para o saudar na oração e para glorificar Iarro. Ante sua demora, começaram a ter medo, e tomando ânimo, um deles entrou e viu ao lado do altar sangue coagulado, e ouviu uma voz que dizia: Zacarias foi morto, e não se limpará o seu sangue, até que chegue o vingador. E ao ouvir a voz, encheu-se de temor e saiu para informar os sacerdotes. Acredito eu que essa voz era de um anjo, né? Avisando o que foi que aconteceu com Zacarias. Porque somente uma pessoa entrou nesse vestíbulo do santuário, só uma pessoa. Então acredito que ali o anjo falou com essa pessoa, né? Ele ouviu uma voz. Aqui não diz que ele viu, só diz que ele ouviu uma voz dizendo para ele: Zacarias foi morto, e não se limpará o seu sangue até que chegue o vingador. E ao ouvir a voz, encheu-se de temor e saiu para informar os sacerdotes. Estes, tomando coragem, entraram e testemunharam o ocorrido. Então os frisos do templo rangeram, e eles rasgaram suas vestes de alto a baixo. Esses frisos do templo eram as estruturas, né? A arquitetura do templo. Mas não encontraram seu corpo, somente uma poça de sangue coagulado. E cheios de temor, saíram para informar a todo o povo que Zacarias havia sido assassinado. E correu a notícia em todas as tribos de Israel, que o choraram e guardaram luto por 3 dias e 3 noites. E concluído esse tempo, reuniram-se os sacerdotes para deliberar sobre quem iriam pôr em seu lugar. E recaiu a sorte sobre Simeão, pois pelo Espírito Santo havia sido assegurado de que não veria a morte até que lhe fosse dado contemplar o Messias encarnado. Ou seja, esse Simeão ficou vivo até ele ver o Messias e Yahushua. Entende? Para finalizar o último capítulo, né, 25, diz o seguinte: E eu, Tiago, que é o autor deste livro, Proto-Evangelho de Tiago, ele vai dizer o quê? E eu, Tiago, que escrevi esta história ao levantar-se um grande tumulto em Jerusalém, por ocasião da morte de Herodes, retirei-me ao deserto,
até que cessasse o motim, glorificando a Iarro, meu Criador, que me concedeu a graça e a sabedoria necessárias para compor esta narração. Que a benevolência esteja com todos aqueles que temem ao nosso Salvador Yahushua, para quem deve ser a glória por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Finalizamos essa leitura do livro Proto-Evangelho de Tiago. E todos viram, Herodes aqui finalizou com Herodes, a morte de Herodes, Tiago indo para o deserto, colocando a vida dele diante do Criador, em agradecimento pelo Pai Iarro ter concedido a graça e a sabedoria necessárias para que Tiago narrasse essa história e escrevesse este livro. Livro este que, segundo o concílio de Nicéia, não condiz, não faz parte das escrituras, do cânon bíblico, né? E como nós fizemos a leitura do livro Proto-Evangelho de Tiago, mostrando o nascimento de Yahushua, o nascimento de Maria primeiramente, né? Que é a mãe de Yahushua, depois o nascimento de Yahushua. O próximo vídeo vamos começar a fazer a leitura do livro A História de José, o Carpinteiro, para que a gente venha com a mente fresquinha, com essa leitura do livro Proto-Evangelho de Tiago. Vamos ver se combina com a história de José, o Carpinteiro. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Não percam nenhum capítulo, não percam nenhum vídeo. Acompanhem a leitura. É muito bom para nós, porque abre a nossa mente, refresca a nossa mente, exercita a nossa mente. Quando a gente para de ler, é como se a gente estivesse estagnado em tudo. É como se a gente perdesse assim o rumo das coisas. A leitura faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma e para a nossa mente. Fiquem todos na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.